Olá, pessoal! Hoje trago uma história emocionante e cheia de reviravoltas sobre Eduardo Montenegro, um bilionário que finge ter perdido tudo para testar a lealdade de sua família. Sua esposa, Clara, e sua filha, Larissa, mostram sua verdadeira face, movidas por dinheiro e status, enquanto seu filho, Gabriel, prova um amor incondicional. A família se muda para uma humilde casa na roça, onde traições, ambições e segredos vêm à tona, levando um desfecho impactante que vai mexer com vocês. Preparem-se para uma narrativa de amor, decepção e redenção em 20 capítulos cheios de emoção. Se gostarem, inscrevam-se no canal e deixem nos comentários o que acharam e de onde vocês são. Vamos mergulhar nesse enredo? Eduardo Montenegro, 55 anos, era um dos homens mais ricos do Brasil, dono da Montenegro S.A., uma gigante do setor de tecnologia que revolucionou o mercado de aplicativos. Moreno, de cabelo grisalho e olhos penetrantes, ele exibia uma presença imponente, sempre de terno impecável, o sorriso confiante escondendo um plano ousado. Vivia numa mansão em Alphaville, São Paulo, com uma garagem cheia de carros de luxo, uma piscina de borda infinita e uma vista que fazia qualquer um sonhar. Eduardo construíra sua fortuna do zero, começando como programador na juventude, e agora, aos 55, era bilionário, com uma fortuna estimada em 3 bilhões de reais. Ele era respeitado no mundo dos negócios, mas em casa, sentia um vazio, desconfiava que sua família o amava mais pelo dinheiro do que por quem ele era. Sua esposa, Clara, 48 anos, era uma socialite obcecada por status, sempre em eventos de gala, o vestido brilhando mais que seu sorriso falso. A filha, Larissa, 24 anos, era mimada e fútil, gastando fortunas em bolsas de grife e festas, o celular sempre na mão para postar selfies. O filho, Gabriel, 20 anos, era diferente, estudante de engenharia, humilde e dedicado. Ele admirava o pai pelo esforço, não pelo dinheiro. Eduardo, cansado das aparências, decidiu testar a lealdade da família. Fingiria ter perdido tudo, levando-os a uma vida simples na roça. Ele planejou cada detalhe, o coração pesado, mas determinado. "Quero saber quem realmente me ama", murmurou, olhando a mansão que logo deixaria para trás. A mansão dos Montenegro era um símbolo de ostentação, com 30 quartos, uma adega de vinhos raros e um cinema particular, o luxo definindo cada canto. Clara passava os dias organizando festas para a elite paulistana, o champanhe fluindo enquanto ela exibia joias que custavam mais que um carro. Larissa vivia nas redes sociais, postando fotos com legendas como "Vivendo meu melhor momento", o Porsche vermelho brilhando ao fundo. Gabriel, por outro lado, preferia a biblioteca da mansão, o laptop aberto enquanto estudava, o barulho das festas o irritando. "Isso é tão vazio", pensava. Clara gastava milhões em cirurgias plásticas, o rosto esticado para parecer mais jovem, o que a fazia rir. Velhice é para quem não tem dinheiro. Larissa tinha um closet maior que muitos apartamentos, o cheiro de perfume caro enchendo o ar enquanto ela escolhia o look do dia. Eduardo observava tudo, o coração apertado. Ele dava à família tudo o que pediam, mas nunca sentia amor genuíno, apenas exigências. Clara o tratava como um provedor, o tom frio. "Você precisa me dar um colar novo pro evento de sábado, Eduardo." Larissa só aparecia para pedir dinheiro, o sorriso falso. "Pai, preciso de 50 mil para uma viagem com as amigas." Gabriel era o único que conversava com o pai sobre a vida, o tom sincero. "Você já pensou no que te faz feliz, pai?", o que o fez decidir pelo teste. Eduardo passou semanas planejando a farsa, o peso da decisão consumindo, mas a necessidade de verdade o motivando a seguir em frente. Ele contratou um advogado de confiança, Dr. Mendes, para criar documentos falsos que mostravam a falência da Montenegro S.A., o que incluía manchetes falsas em jornais. Gigante da tecnologia faliu. Ele também transferiu sua fortuna para contas secretas, o dinheiro seguro enquanto fingia estar quebrado, o que o fez sorrir. "Eles não vão desconfiar." Eduardo escolheu a casa na roça em Itu, uma herança de um tio que ele nunca usou, o lugar perfeito para testar a família. Ele imaginava as reações. Clara e Larissa, obcecadas por luxo, provavelmente o abandonariam, enquanto Gabriel, com seu coração puro, talvez ficasse. Eduardo conversou com um amigo próximo, Roberto, o único que sabia do plano. "Quero ver quem me ama de verdade, Roberto." Roberto, um homem simples apesar de rico, assentiu. "Você tá fazendo a coisa certa, Eduardo. Mas prepare-se pro pior." Ele passou noites sem dormir, o peso da farsa o assombrando, mas a dúvida sobre a família o corroía mais. "E se eu estiver errado sobre eles?" No dia da revelação,
ele olhou para a mansão uma última vez, o coração acelerado. É agora ou nunca. Eduardo sabia que o teste mudaria tudo, o futuro da família nas mãos das escolhas que fariam. Eduardo reuniu a família numa noite de sexta-feira, o terno trocado por uma camisa simples, o rosto sério enquanto segurava um copo d'água, o silêncio da sala de jantar pesando como chumbo. Perdi tudo, anunciou, o tom grave. A Montenegro S.A. faliu, os investidores me abandonaram, e os bancos tomaram nossos bens. Clara regalou os olhos, o copo de vinho caindo da mão dela, o líquido vermelho manchando o tapete persa. Como assim, Eduardo? E meu estilo de vida? Larissa gritou, o celular caindo no chão. Você tá dizendo que não vou mais ter meu Porsche? Eu vou morrer sem minhas coisas. Gabriel, sentado no canto, apenas olhou pro pai, o tom calmo. Tá tudo bem, pai. A gente vai superar isso juntos. Eduardo observou as reações, o coração apertado. Clara e Larissa já mostravam sua superficialidade, enquanto Gabriel o surpreendia com apoio. Ele continuou a farsa, dizendo que só restava uma pequena casa na roça, em Itu, interior de São Paulo, herdada de um tio distante. Vamos nos mudar amanhã. É tudo o que temos agora. Clara começou a chorar, o rosto vermelho de raiva. Eu não vou morar num fim de mundo. Você me prometeu uma vida de rainha. Larissa jogou um vaso no chão, o som do vidro quebrando ecoando. Você é um fracassado, pai. Eu te odeio. Gabriel se levantou, o tom firme. Para com isso, Larissa. Ele é nosso pai, não um banco. Clara não aceitou a quebra de Eduardo, o desespero por status a consumindo, o que a fez revelar sua verdadeira essência em poucos minutos. Ela gritou com Eduardo, o tom carregado de desprezo. Você me enganou todos esses anos, me prometeu uma vida de luxo e agora isso. Clara começou a ligar para as amigas ricas, o tom histérico. Você precisa me ajudar, não posso ser vista como pobre. Ela se trancou no quarto, o som do choro ecoando enquanto jogava joias na mala. Eu não vou pra roça, isso é humilhante. Clara culpou Eduardo por tudo, o rosto vermelho de raiva. Você é um inútil, Eduardo. Como pôde fazer isso comigo? Ela se recusou a ajudar na mudança, o vestido de grife ainda no corpo enquanto gritava. Eu não vou sujar minhas mãos por causa do seu fracasso. Clara passou a noite no celular, o tom sedutor enquanto falava com o ex-namorado rico. Você não quer me tirar dessa, Ricardo? Eu mereço mais. Ela já planejava abandonar Eduardo, o coração frio. Ele não serve mais para nada. Clara olhou para as joias que restavam, o brilho delas a lembrando do que perdeu. Eu vou recuperar minha vida, com ou sem ele. A reação dela foi o primeiro sinal de que o teste de Eduardo estava funcionando, a superficialidade dela exposta. Larissa, assim como a mãe, reagiu com fúria à quebra de Eduardo, o medo de perder o status a transformando numa versão ainda mais egoísta de si mesma. Ela gritou, o tom histérico, você destruiu minha vida, pai. Como vou aparecer para as minhas amigas sem meu Porsche? Larissa correu pro closet, o choro ecoando enquanto jogava roupas no chão. Eu não tenho nada para usar na roça. Isso é um pesadelo. Ela postou um story dramático, o rosto cheio de lágrimas. Minha vida acabou, meu pai me tirou tudo. Quem vai me salvar? Larissa começou a vender suas bolsas de grife no mercado negro, o dinheiro usado para comprar roupas baratas que ainda fizessem parecer chique. Ela mandou mensagens para ex-namorados ricos, o tom sedutor. Você não quer uma garota como eu de volta? Meu pai tá falido, mas eu sou um investimento. Larissa tratou Eduardo com desprezo, o chamando de fracassado na frente de Gabriel. Ele não presta mais, Gabriel. Acorda! Ela se recusou a ajudar na mudança, o celular na mão enquanto xingava. Eu não vou para aquele fim de mundo, prefiro morrer. Larissa já planejava fugir, o coração vazio de qualquer amor pelo pai. Eu vou achar alguém que me banque. A reação dela confirmou as suspeitas de Eduardo, o teste revelando o quanto ela era movida por dinheiro. Gabriel, ao contrário da mãe e da irmã, mostrou um amor incondicional por Eduardo, o que o destacou como o único leal na família, o coração puro brilhando em meio à falsidade. Ele se aproximou do pai, o tom suave. Tá tudo bem, pai. A gente vai superar isso juntos. Gabriel abriu mão de um estágio na cidade para acompanhar a família na roça, o que chocou Clara. Você tá louco, menino? Vai jogar sua vida fora por ele? Ele respondeu, o tom firme. Minha vida é minha família, mãe. Não o dinheiro.
Gabriel ajudou a empacotar as coisas, o sorriso tímido no rosto. A gente vai reconstruir tudo, pai. Eu acredito em você. Ele carregou caixas pesadas sem reclamar, o suor escorrendo enquanto Clara e Larissa se recusavam a ajudar, sentadas na sombra com cara de nojo. Gabriel confortava Eduardo nas noites difíceis, o pai fingindo desespero enquanto ele dizia: "Você me ensinou a lutar, pai. Vamos sair dessa." Ele começou a estudar à distância, usando um celular velho, o sinal fraco na roça não o desanimando. "Eu vou terminar minha engenharia, pai, e te ajudar a voltar pro topo." Gabriel também fazia pequenos trabalhos na cidade, como concertos, para trazer dinheiro para casa, o que emocionava Eduardo. "Você é meu orgulho, filho." A lealdade de Gabriel era um farol na escuridão, o teste de Eduardo mostrando quem realmente o amava. A mudança para a roça foi um choque para a família, a casa em Itu sendo uma construção simples de madeira, o telhado de zinco rangendo com o vento, o contraste com a mansão de Alphaville quase insuportável. O lugar tinha apenas 2 quartos, o chão de terra batida sujando os sapatos caros de Clara, e o banheiro era uma latrina do lado de fora, o que fez Larissa gritar: "Eu não vou usar isso. Isso é nojento." Clara se recusava a tocar em qualquer coisa, o tom histérico: "Eu não sou empregada para viver assim, Eduardo." Gabriel, por outro lado, começou a arrumar a casa, o sorriso no rosto: "Vamos fazer isso funcionar, pai." Eduardo fingia lutar para se adaptar, o uniforme de trabalho suado enquanto ajudava Gabriel a limpar o quintal, o cheiro de terra enchendo o ar. Clara passou o primeiro dia trancada no quarto, o choro ecoando: "Eu não mereço isso, eu sou uma Montenegro." Larissa se recusava a sair de casa, o celular sem sinal a irritando: "Isso é pior que a morte." Gabriel fez amizade com uma vizinha, Dona Zefa, uma senhora de 70 anos que os ajudou com comida. "Vocês vão se acostumar, menino", disse ela, o que o fez sorrir. Eduardo observava tudo, o coração dividido. A lealdade de Gabriel o aquecia, mas a rejeição de Clara e Larissa o machucava. A mudança para a roça era o começo do teste de verdade, as máscaras da família começando a cair. Gabriel se adaptou rápido à vida na roça, o espírito resiliente o transformando num pilar para Eduardo, o que aprofundava o laço entre pai e filho. Ele aprendeu a cozinhar com Dona Zefa, o fogão a lenha crepitando enquanto fazia feijão e arroz, o cheiro enchendo a casa. "Tô ficando bom nisso, pai." Gabriel também começou a cuidar da horta, o sol queimando a pele enquanto plantava milho e tomate, o sorriso no rosto: "A gente vai ter comida fresca logo." Ele consertava a casa com Eduardo, o martelo na mão enquanto pregava tábuas no telhado, o suor escorrendo: "Essa casa vai ser um lar, pai." Gabriel estudava à noite, o celular velho com sinal fraco, mas a determinação intacta: "Eu não vou desistir da engenharia, pai." Ele fazia trabalhos na cidade, como cortar lenha para vizinhos, o dinheiro usado para comprar mantimentos. "A gente não precisa de muito, pai." Gabriel também ajudava a Dona Zefa, carregando água para ela, o que a fez dizer: "Você é um anjo, menino." Ele ria com o pai à noite, os dois sentados na varanda, o céu estrelado acima: "Eu gosto daqui, pai. É simples, mas é real." Eduardo, fingindo tristeza, sentia o coração aquecer: "Você é mais forte que eu, Gabriel." A adaptação de Gabriel era prova de seu caráter, o amor dele por Eduardo inabalável. Clara e Larissa se recusaram a se adaptar à vida na roça, o desprezo pela simplicidade as afastando ainda mais de Eduardo, o que confirmava suspeitas dele. Clara passava os dias trancada no quarto, o vestido remendado contrastando com o rosto cheio de raiva: "Eu não vou viver como pobre, Eduardo." Larissa se recusava a ajudar em qualquer tarefa, o tom histérico: "Eu não vou sujar minhas mãos nessa lama nojenta." Clara xingava Eduardo a cada oportunidade, o tom venenoso: "Você me arrastou para esse inferno, seu inútil." Larissa chorava pelo celular, o sinal fraco a irritando: "Eu não aguento mais isso, eu preciso voltar para a cidade." Clara começou a planejar sua fuga, o olhar frio: "Eu vou achar um homem que me tire daqui." Larissa passava horas se arrumando, o espelho quebrado da casa refletindo o rosto maquiado: "Eu ainda sou bonita, alguém vai me querer." As duas tratavam Gabriel com desprezo, rindo dele enquanto trabalhava: "Você é patético, Gabriel, se sujando por nada", dizia Larissa. Clara até jogou fora a comida que Gabriel fez, o tom cruel: "Eu não vou comer essa porcaria de pobre." A rejeição delas era clara, o teste de Eduardo mostrando que o amor delas nunca existiu, apenas o interesse pelo dinheiro.
A vida na roça era um desafio diário, o contraste com o luxo de Alphaville testando os limites da família, o que revelava ainda mais suas verdadeiras personalidades. O galo cantava às 5 da manhã, o som irritando Clara, que gritava: "Eu não aguento mais esse barulho infernal." Larissa se recusava a sair de casa, o calor a irritando. "Eu não vou queimar minha pele nesse sol horrível." Gabriel, por outro lado, acordava cedo para cuidar da horta, o chapéu de palha na cabeça enquanto colhia tomates. "Olha, pai, tá crescendo." Eduardo fingia lutar para se adaptar, o uniforme de trabalho suado enquanto cortava lenha, o machado pesado nas mãos. Dona Zefa os visitava com frequência, o bolo de milho caseiro na mão. "Vocês precisam comer, não podem desanimar." Clara e Larissa riam dela, o tom cruel. "Olha essa velha, acha que a gente vai comer isso?" dizia Larissa, jogando o bolo no lixo. Gabriel pescava no rio com Eduardo, os dois rindo enquanto puxavam um peixe pequeno. "Vai dar um jantar, pai." A simplicidade da roça unia pai e filho, o céu estrelado à noite os fazendo refletir. "Eu nunca vi tantas estrelas, pai", disse Gabriel. Eduardo, fingindo tristeza, pensava: "A roça tá mostrando quem eles são de verdade." Clara não demorou a trair Eduardo, o desespero por status a levando a buscar um novo homem que a salvasse, o que partia o coração dele, mesmo sendo parte do teste. Ela conheceu seu Otávio, um fazendeiro rico da região, no mercado na cidade, o vestido remendado ainda tentando exibir charme. "Você não quer uma mulher de classe na sua vida, Otávio." Otávio, 60 anos, era um homem rude, mas dono de terras, o que a fez sorrir. "Ele pode me tirar daqui." Clara começou a se encontrar com ele em segredo, o perfume barato que ela usava contrastando com o cheiro de terra. "Eu mereço mais que essa vida, Otávio." Otávio prometeu levá-la para São Paulo, o que a fez planejar abandonar Eduardo. "Ele não serve mais para nada", disse Otávio, rindo enquanto tomava um café caro que ele pagava. Clara mentia para Eduardo, dizendo que ia comprar mantimentos, o sorriso falso no rosto enquanto saía. "Volto logo, não se preocupe." Ela começou a roubar pequenas coisas da casa, como um relógio de Eduardo, para vender e impressionar Otávio. "Olha o que eu trouxe para você." Otávio ria, o tom cínico. "Você é uma mulher esperta, Clara." Clara já sonhava com uma nova vida, o coração frio. "Eduardo é passado, Otávio é meu futuro." A traição dela era o primeiro golpe no teste de Eduardo, o amor que ela dizia sentir se desfazendo como fumaça. Larissa também traiu Eduardo, a ambição por status a levando a buscar um novo patrocinador, o que confirmava o quanto ela era movida por dinheiro. Ela conheceu Bruno, o filho de um político local, numa festa na cidade, o vestido velho ainda tentando chamar atenção. "Você não quer uma garota como eu, Bruno." Bruno, 26 anos, era arrogante, mas rico, o que a fez sorrir. "Ele é minha passagem para fora daqui." Larissa começou a seduzi-lo, o tom melífluo. "Se você me levar para a cidade, eu faço qualquer coisa, Bruno." Bruno, encantado, a levou para festas na capital, onde ela se exibia como herdeira de um império falido, mentindo sobre sua origem para impressionar os ricos. Larissa mentia para Eduardo, dizendo que ia visitar uma amiga, o sorriso falso no rosto enquanto saía. "Não se preocupe, pai." Ela começou a usar o dinheiro que Gabriel trazia para casa para comprar maquiagem, o que o irritava. "Você tá gastando o que a gente precisa, Larissa." Ela ria, o tom cruel. "Você é um idiota, Gabriel. Eu não vou ficar aqui para sempre." Larissa já planejava se mudar com Bruno, o vestido novo que ele comprou brilhando enquanto ela dizia: "Eu não volto para aquela pocilga nunca mais." A traição dela era mais um golpe no teste de Eduardo, o amor que ela dizia sentir se revelando uma mentira. Gabriel encontrou em Dona Zefa uma aliada na roça, a amizade com a vizinha o ajudando a lidar com a rejeição da mãe e da irmã, o que o fortalecia. Dona Zefa, 70 anos, era uma mulher simples, de pele queimada pelo sol, o sorriso largo enquanto ensinava Gabriel a cozinhar. "Você tem jeito, menino." Ela contava histórias da roça, o tom nostálgico. "Eu vivi aqui a vida toda, e nunca precisei de muito para ser feliz." Gabriel a ajudava com tarefas pesadas, como carregar água do poço, o balde na mão enquanto ria. "Você é mais forte que eu, Dona Zefa." Ela retribuía com comida, o bolo de milho caseiro enchendo a casa de um cheiro doce. "É para você e seu pai, menino." Dona Zefa também dava conselhos, o tom sábio. "Dinheiro não compra amor, Gabriel. Você tá fazendo a coisa certa ficando com seu pai." Gabriel a levava para pescar com Eduardo,
os três rindo enquanto puxavam peixes do rio. Olha, pai, a dona Zefa é melhor que a gente. Ela se tornou uma avó adotiva para Gabriel, o carinho dela o sustentando. Você é um anjo, dona Zefa. Eduardo, fingindo tristeza, observava a amizade, o coração aquecido. Gabriel encontrou uma família aqui. A amizade com dona Zefa era um raio de luz na roça, o que mostrava o quanto Gabriel era especial. Clara intensificou seu plano com seu Otávio, o caso com o fazendeiro a levando a trair Eduardo ainda mais, o que a afastava de qualquer chance de redenção. Ela começou a passar noites fora, o vestido remendado trocado por roupas que Otávio comprava. Você tá ficando mais bonita, Clara, dizia ele, o tom cínico. Clara mentia para Eduardo, o tom falso. Fui ajudar uma vizinha, não se preocupe. Otávio prometeu levá-la para uma mansão em São Paulo, o que a fez sorrir. Eu sabia que você era o homem certo, Otávio. Ela começou a roubar mais coisas de Eduardo, como um anel de ouro que ele guardava, o que a fez rir. Ele nem vai sentir falta disso. Clara planejava abandonar a família, o coração frio. Eduardo e Gabriel que se virem, eu não nasci para isso. Otávio, que era casado, escondia Clara da esposa, o que a irritava. Você precisa resolver isso, Otávio. Ele ria, o tom cruel. Calma, mulher, você vai ter o que quer. Clara já sonhava com uma nova vida, o vestido novo brilhando enquanto pensava, eu vou ser uma rainha de novo. O plano dela com Otávio era o ápice de sua traição, o teste de Eduardo mostrando o quanto ela era egoísta. Larissa também avançou em seu plano com Bruno, o filho do político se tornando sua saída da roça, o que a fazia trair Eduardo sem remorso. Ela passava dias na cidade com Bruno, o vestido novo que ele comprou brilhando enquanto dançava em festas. Você é incrível, Larissa, dizia ele, o tom sedutor. Larissa mentia para Eduardo, o tom falso. Fui visitar uma amiga, pai, não se preocupe. Bruno a levou para um apartamento de luxo em São Paulo, o que a fez sorrir. Isso é o que eu mereço, Bruno. Ela começou a falar mal de Eduardo para as amigas de Bruno, o tom cruel. Meu pai é um fracassado, me arrastou para a miséria. Larissa planejava se mudar de vez, o coração vazio. Eu não volto para aquela roça nunca mais. Bruno, que só queria se divertir, começou a se cansar dela, o que a irritava. Você disse que ia me bancar, Bruno. Ele ria, o tom cínico. Calma, garota, você tá muito apressada. Larissa já sonhava com uma vida de luxo, o celular na mão enquanto postava, de volta ao topo, onde eu pertenço. O plano dela com Bruno era mais uma prova de sua superficialidade, o teste de Eduardo confirmando que ela nunca o amou. Gabriel começou a perceber as traições de Clara e Larissa, o que o deixou furioso, o amor pelo pai o motivando a confrontá-las. Ele viu Clara saindo de casa à noite, o perfume forte a denunciando, o que o fez segui-la até o mercado, onde a encontrou com Otávio. Mãe, o que você tá fazendo? Clara ficou pálida, o tom nervoso. Não é o que parece, Gabriel. Ele também descobriu as mensagens de Larissa para Bruno, o celular dela esquecido na mesa. Você tá traindo o pai, Larissa? Larissa riu, o tom cruel. Ele não merece meu respeito, Gabriel. Acorda. Gabriel confrontou as duas na casa, o tom firme. Vocês são ingratas. O pai deu tudo para vocês, e vocês fazem isso. Clara gritou, o tom venenoso. Ele não tem mais nada a oferecer, Gabriel. Você é um idiota por ficar com ele. Larissa riu, o tom cínico. Eu não vou ficar aqui para sempre, diferente de você, otário. Gabriel, com lágrimas nos olhos, olhou pro pai, que fingia não saber de nada. Eu não vou deixar elas te machucarem, pai. A descoberta de Gabriel era um ponto de virada, o teste de Eduardo chegando ao clímax. Eduardo decidiu que era hora de encerrar o teste, as traições de Clara e Larissa confirmando suas suspeitas, o amor de Gabriel o motivando a seguir em frente. Ele conversou com o Dr. Mendes, o advogado, o tom firme. Está na hora de revelar tudo, Mendes. Mendes assentiu, o tom sério. Você tem certeza, Eduardo? Isso vai mudar tudo. Eduardo também falou com Roberto, o amigo que sabia do plano, o tom emocionado. Gabriel é o único que me ama de verdade, Roberto. Ele planejou a revelação, o coração acelerado. Quero que elas saibam que nunca perdi nada. Eduardo comprou uma nova mansão em Campos do Jordão, o lugar perfeito para recomeçar com Gabriel, o que o fez sorrir. Ele merece isso. Ele também preparou documentos que mostravam a verdade, o dinheiro ainda intacto, o que o fez pensar.
Elas vão se arrepender. Eduardo passou a última noite na roça olhando para as estrelas, o peso do teste aliviado. Eu sei quem é minha família agora. Ele decidiu dar uma última chance a Clara e Larissa, o coração ainda com fio de esperança. Talvez elas mudem. Mas, no fundo, ele sabia que o futuro seria só com Gabriel, o teste de lealdade chegando ao fim. Eduardo reuniu a família na pequena casa na roça, o rosto sério enquanto segurava um envelope, o silêncio pesando como chumbo. Eu nunca perdi nada. Clara e Larissa regalaram os olhos, o choque estampado no rosto, enquanto Gabriel sorria, o alívio evidente. Eu sabia que você ia dar a volta por cima, pai. Eduardo explicou tudo, a farsa, o plano de testar a lealdade deles, o dinheiro ainda intacto. Queria saber quem me amava de verdade, e agora sei. Clara caiu de joelhos, o tom desesperado. Me perdoa, Eduardo. Eu não sabia. Larissa chorou, o tom falso. Pai, eu te amo, juro. Eduardo foi firme. Vocês me traíram, buscaram outros homens, me chamaram de fracassado. Não tem mais lugar na minha vida. Ele entregou a Gabriel as chaves de uma nova mansão em Campos do Jordão, o sorriso orgulhoso. Você foi o único que ficou, filho. Essa casa é nossa. Clara e Larissa imploraram, o choro ecoando, mas Eduardo foi implacável. Vocês fizeram suas escolhas. Ele e Gabriel saíram da casa, o carro esperando do lado de fora, o futuro brilhando à frente. A revelação era o fim do teste, o amor de Gabriel selando uma nova vida. Eduardo e Gabriel se mudaram para a nova mansão em Campos do Jordão, o lugar um símbolo de recomeço, o amor entre pai e filho mais forte que nunca. A mansão era moderna, com janelas enormes e uma vista para as montanhas, o ar fresco enchendo os pulmões enquanto riam. Isso é incrível, pai. Eduardo deu a Gabriel um cargo na Montenegro S.A., o sorriso orgulhoso. Você vai liderar comigo, filho. Gabriel continuou seus estudos, o laptop novo brilhando enquanto dizia, vou fazer você ter orgulho, pai. Eles convidaram Dona Zefa para visitar, o bolo de milho dela enchendo a casa de um cheiro doce. Vocês merecem isso, meninos. Clara e Larissa, deixadas na roça, enfrentaram as consequências. Otávio abandonou Clara, e Bruno largou Larissa, o dinheiro delas confiscado. As duas tentaram voltar para Eduardo, o tom falso. Nós mudamos, por favor. Mas Eduardo foi firme. Vocês tiveram sua chance. Ele e Gabriel construíram uma nova família, o amor deles inabalável, o passado ficando para trás. Eduardo, olhando para as montanhas, pensou, agora tenho uma família de verdade. O novo começo era prova de que o amor verdadeiro vence, o teste de lealdade selando um futuro de paz. E aí, galera, o que acharam da história de Eduardo Montenegro? Um bilionário que testou a lealdade da família e descobriu quem realmente o amava, em 20 capítulos cheios de emoção. Se curtiram, inscrevam-se no canal para mais histórias assim e deixem nos comentários o que acharam e de onde vocês são. Até a próxima, pessoal!